criando um sistema em 15 minutos. Nesse vídeo aqui eu vou ser prático e vou utilizar algumas ferramentas e te mostrar como você consegue criar um sistema em 15 minutos. E vai funcionar da seguinte forma. Eu vou utilizar a inteligência artificial, vou utilizar nesse caso aqui o Stitch, e vou utilizar também o Gemini, que é uma inteligência artificial do Google, para criar um sistema de controle de pontos de entrada e saída de funcionários em 15 minutos. Vou colocar o cronômetro para rodar e toda vez que eu enviar o prompt para a inteligência artificial e ela ficar pensando ali, eu vou parar o cronômetro. Vai ser dessa forma, vou abrir o cronômetro, toda vez que a inteligência artificial estiver pensando, criando alguma coisa ali, eu paro o cronômetro e depois sigo. E a gente vai conseguir fazer isso tudo num vídeo, te mostrar como que a inteligência artificial e outras tecnologias têm ajudado demais você a conseguir criar os seus próprios sistemas. Beleza, então vamos lá, estou aqui com o cronômetro e é o seguinte, eu vou utilizar primeiro esse Stitch AI aqui, que é uma inteligência artificial do próprio Google, que ele ajuda a criar a parte de design, as primeiras telas, e depois a partir das telas eu vou criar o sistema já funcional. Então primeiro a gente cria as telas, depois das telas a gente cria o sistema com clique, tudo funcionando e tudo mais. Beleza? Vou colocar o cronômetro para rodar aqui e vamos lá. Deixa eu criar o prompt aqui. Vou pedir para ele em português mesmo. Preciso criar algumas telas para meu sistema de controle de pontos e funcionários. Onde o funcionário coloca seu nome, e-mail corporativo e pode bater ponto de entrada e de saída. Este sistema registra o horário exato e o dia exato que os pontos foram batidos, tanto de entrada como de saída, e lista eles para o funcionário conseguir ver, imprimir e apresentar. Ver e imprimir. Beleza, deixa eu só reler aqui. Preciso criar algumas telas para meu sistema de controle de pontos de funcionários. Onde o funcionário coloca seu nome, e-mail, pode bater ponto de entrada e de saída. O sistema registra o horário exato e o dia exato que os pontos foram batidos, tanto de entrada como de saída, e lista eles para o funcionário conseguir ver, imprimir e comprovar seu horário. Beleza. Vou colocar o prompt para rodar e vou parar o cronômetro porque o tempo que ela fica pensando aqui pode levar muito tempo, mas eu vou acelerar aqui no vídeo para o tempo não ficar rodando enquanto a IA fica pensando, tá? Eu vou usar esse thinking aqui, que é o modelo prompt, que vai ser melhor para esse caso. Então vou colocar para gerar. Beleza, ele gerou algumas telas aqui para nós. Primeiro ele gerou o design system, né, com as cores e tudo mais, as fontes que vão ser usadas para label, body, headline, botões. Gerou a tela aqui, essa outra tela, mas eu reparei que tem alguns problemas, então tem coisa aqui que está em português, tem coisa que está em inglês, principalmente essa tela, essa aqui também. Então o que eu vou pedir para ele fazer? Só para a gente ficar tudo na mesma página, tá? Primeiro ele gerou tudo em português, mas essas três não estão em português, preciso que seja em português BR, né? Senão não faz sentido. O restante eu gostei de design, etc. Para mim o restante está tudo ok, só preciso que esteja tudo em português BR. Então vou selecionar tudo, vou falar para ele: ótimas telas que você gerou, mas preciso que todos os textos de tabelas, botões, cards, menu, header, etc. estejam em português BR, porque o sistema será utilizado somente no Brasil. Vou colocar e vou dar o pause no relógio de novo enquanto ele pensa.
Beleza, o que ele fez? Ele traduziu uma só, né? Que é essa daqui, certo? Comprovante de registro de ponto, painel, tá tudo em português BR. Agora esse aqui continua em inglês, então eu vou ter que pedir para ele mudar uma por uma, né? Então eu vou ter que vir aqui, vou pedir para ele, traduza esta página, traduza todos os textos desta página, botões, cards, labels, inputs, etc. Tudo, menu, tudo para português BR. Vou pausar o cronômetro. Beleza, retornou aqui, deixa eu ver se está em português. Tá todo em português, ok. Tá ótimo, acho que a gente tem o que a gente precisa aqui. São todas essas telas e agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse conteúdo aqui, tá? E eu consigo exportar isso ou levar para o AI Studio, né? Que o Stitch chama, o AI Studio, ele vai criar para mim todo o código que eu vou poder utilizar, ele vai botar ele para funcionar. Fechou? Então, vamos ver o que ele vai abrir aqui para nós. Ele já vai abrir o AI Studio e vai trazer todas as informações. Cria um app com telas como essa, é possível adicionar link direto para a imagem do HTML, todas as funcionalidades devem estar ok. Cliques, registro de pontos, selecionando a hora e data atual, entrar com nome, e-mail corporativo, ponto de saída também, registrando a data e hora atual. O que mais? Tá, isso aqui, integração de calendários e relatórios de frequência. Isso aqui tá ótimo, tá? Não vou tentar ser descritivo demais, porque se for descritivo demais nesse primeiro prompt ele pode viajar. O primeiro prompt vai ser só para ver o que ele vai me dar de resultado, mas eu já vou ser um pouco descritivo para ele não ficar muito aberto e fazer qualquer coisa. Mas vamos ver o que ele vai trazer de resultado. Esse aqui é um pouco mais demorado, tá? Como ele vai criar uma aplicação inteira, eu até parei o cronômetro aqui, porque senão talvez ele tome todo o tempo restante que a gente tem. Então você vê que ele já está rodando ali por pelo menos uns 90 segundos, que dá ali 1 minuto e meio, e ele ainda está bem no começo. Então como esse aqui é mais demorado, eu pauso o cronômetro e deixo ele rodando aqui até ele criar a aplicação inteira. Então já se passou aí 335 segundos, por isso que eu mencionei de pausar o relógio, porque senão ele ia pegar todo o nosso tempo enquanto ele está criando o projeto. É um pouco mais complexo, é código, né? Então ele está escrevendo um código do zero e criando cada um desses arquivos de código. Arquivos TypeScript, instalando bibliotecas, enfim, fazendo toda a configuração do projeto. Beleza, vamos ver o que a IA gerou aqui. Aparentemente está tudo pronto. Deixa eu ver se ele consegue colocar aqui no ar. Acho que não, se eu não fizer pelo menos o billing, colocar informação de pagamentos, ele não vai, tá? Mas beleza, a gente tem um projeto aqui no ar, eu posso colocar ele em tela cheia, vamos ver se ele está funcionando. Tá. Ele vai pedir um login aqui, social. Login social que a gente chama, vamos ver se isso vai funcionar. Beleza, passou. Tela de histórico. Só tem histórico e esse painel aqui, mas vamos ver se o ponto funciona. Está pegando a hora atual, ótimo. 2h25. Se eu colocar registrar, entrada, registrou. Essa localização aqui não procede, mas tudo bem. Pegou o horário certo, o dia certo. Registrar saída. Ótimo. Saída e entrada. Horário de intervalo ele pressupôs, tarefas concluídas pressupôs, próxima reunião nada a ver. Mas está aqui, né? Então tem o horário de entrada, horário de saída, consigo o horário de entrada. Se eu já tiver feito o horário de entrada, eu consigo clicar de novo, consigo registrar a saída. Muito bom, agora eu vou pedir para ele mais algumas coisas, tá? Deixa eu sair da tela cheia aqui. Eu vou pedir para ele algumas coisas. Deixa eu pensar. Vamos ver se ele consegue adicionar essa complexidade, porque normalmente no dia a dia não é só o horário de entrada e saída, é o horário de entrada, almoço, a volta do almoço e saída. Legal demais, ficou ótimo o resultado. Vou falar para ele que ficou bom para ele continuar nessa mesma pegada.
resultado, mas precisamos fazer mais o seguinte. Normalmente, no dia a dia das empresas, tem o horário de entrada, o horário de saída do almoço, o horário de volta do almoço e o horário de saída do trabalho. Estes 4 tipos de horários requerem que o funcionário bata o ponto. Consegue fazer isso, ter esses 4 tipos de pontos e, se possível, calcular o horário total trabalhado com base na distância de tempo entre o horário de entrada, saída do almoço, na saída para o almoço o horário para de contar e na volta do almoço o horário volta a contar e o horário de saída. Vamos ver se ele entendeu. Vou dar ok, vamos ver o que ele vai gerar para nós. Vou parar o cronômetro. Beleza, vamos ver o que ele gerou aqui, tela cheia. Vamos testar, tá? Deixa eu recarregar a tela para onde ele vai zerar todos os resultados aqui. Deixa eu colocar para rodar. Fechou, estou aqui. Marcar uma entrada. Já marquei a entrada, então saída para o almoço, volta do almoço e a última saída. O clique não está funcionando, tá quase legal, né? Quase legal, mas ele vacilou. Essas horas trabalhadas não tá ok, mas ele tá aqui, ó, entrada, saída do almoço, volta do almoço. Legal. Eu consigo imprimir isso aqui? Poxa, isso aqui é legal, né? Imprimir, baixar PDF, não funciona, mas ele tem a aparência ali, depois eu consigo printar também. Vou falar para ele o seguinte, tá? Quase funcionou, quase ok. O tempo está acabando, tem 5 minutos para resolver isso. Vamos resolver isso aqui, se sobrar tempo a gente melhora essas informações de tarefas, horários, intervalo, reunião, que não estão fazendo muito sentido, tá? Então eu vou sair da tela cheia e vou falar assim, ficou quase ok, mas o botão final de saída não está funcionando. Todos os outros cliques funcionaram, mas este aí bugou. Ou eu posso fazer o seguinte, deixa eu sair, tá? E entrar com outro usuário, que eu testo do zero. Então vou entrar com esse outro e-mail aqui. Legal que ele já entrou com o Google, então nem precisa criar senha nem nada. Vou testar a entrada, saída do almoço, volta do almoço, saída. Tá funcionando sim. Tá funcionando, tá? Então, só pra gente fechar com chave de ouro, vamos mexer nesse histórico aqui. Histórico de registro das informações. Eu vou pedir para ele essa questão de total de horas trabalhadas, ele precisa mostrar, tá? Então, total de horas ou de minutos trabalhados, eu preciso ter isso visível. Então, eu vou falar para ele sim. Muito bom, funcionou legal. Agora eu preciso que seja possível ver o total de horas trabalhadas, histórico de trabalho, histórico de horas, quantos minutos, etc. Tem como? É o último pedido, tirando isso aqui pra mim já está completo, já fico satisfeito com esse sistema, tá? Aí você consegue colocar ele no ar, você consegue compartilhar ele, então ele gera uma URL, eu consigo colocar ele public, e ele vai me gerar uma URL, um link, que se eu copiar e colocar aqui as pessoas vão conseguir utilizar ele do jeito que ele está, mas vamos ver o que ele vai gerar aqui e eu já volto com vocês. Beleza, então deixa eu fazer o seguinte, vou sair, eu vou entrar com outra conta, vou colocar o cronômetro para rodar e vamos ver se está tudo ok, tá? Vou fazer todo o fluxo aqui, vamos ver se ele vai ter o histórico e vai estar tudo certo, tá? Então, agrupamento por dia. Agora o histórico não é apenas uma lista de saldos horários, ele agrupa por dia. Para cada dia, o sistema calcula o total do dia em horas e minutos.
No topo da página do histórico, card total de horas trabalhadas. Interface de linha de tempo. Tá, então vamos lá. Marquei a minha entrada. Deixa eu pôr a tela cheia, vai ficar melhor. Vou esperar algum tempo, tá? Pra eu marcar um almoço aqui. Então, marquei a entrada aqui. Talvez eu esperar alguns segundinhos. Saída para almoço. Volta do almoço. Saída. Ok, tudo marcado. Se eu for aqui no histórico, tem aqui todas as informações do histórico. Total de horas trabalhadas, nem 1 minuto trabalhado. Porque não deu tempo aqui, né? Então não deixei dar tempo, mas provavelmente eu calcularia aqui. E tá aí, tá pronto. Então talvez se eu até colocar algum dia aqui que não tem nenhum registro, vamos ver se os filtros estão funcionando. São algumas coisinhas que vão melhorando, igual eu consigo colocar ele para imprimir, baixar PDF, tem um código que ele gera para cada ponto. Então, basicamente o sistema está aí, está pronto. Eu consigo pegar isso aqui, compartilhar ele, enviar para outras pessoas. Provavelmente ele já está responsivo, então dá para utilizar. Não está responsivo, mas dá para mexer ele para ele ficar ok para telefone e assim por diante. Tudo isso em 15 minutos, um sistema de ponto que a pessoa consegue vir aqui, depois vir histórico. Então, vou printar a quantidade de horas que eu trabalhei, alguma coisa nesse sentido, porque ele já tem todas as informações aqui certinho. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar. Ou se você já fez algum sistema utilizando esses carinhas aí, o Stitch ou o Gemini, comenta aqui embaixo. E se você quer ver mais vídeos desse tipo, não se esquece de engajar para ajudar a gente a saber que você gostou e produzir mais conteúdos assim. Fechou? Nos vemos na próxima.